Amado irmão, amada irmã, pare um instante e sinta. Há um peso sobre seus ombros, uma carga que oprime não apenas seu corpo físico, mas algo mais profundo, algo que reside na alma. É uma sensação de fadiga constante, uma névoa que insiste em turvar seus pensamentos, impedindo a clareza, sufocando a paz que anseia em seu coração. Quantas vezes você se viu perdido, sentindo uma distância inexplicável, um vazio que nenhuma conquista material consegue preencher? A vida moderna, com sua velocidade e suas infinitas distrações, parece nos afastar constantemente da essência, do propósito, da verdadeira comunhão. Será que, em meio a essa corrida incessante, esquecemos os princípios fundamentais, os dons primordiais que nos foram concedidos desde o alvorecer da criação? Pense consigo mesmo. O que realmente estamos perdendo? Estamos negligenciando algo vital, algo intrínseco à nossa própria constituição, algo que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, já havia providenciado em abundância? A resposta está velada, mas visível, se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir a voz que clama no deserto de nossa existência. Muitos de nós buscam soluções complexas para problemas simples, quando a verdade libertadora se encontra na simplicidade do que é divino. É como a corça que, sob o sol escaldante, anseia por águas correntes, assim também nossa alma suspira por uma fonte de vida que parece ter secado. Onde está essa fonte? E como podemos encontrá-la novamente para saciar essa sede profunda que nos consome, essa sede que o salmista tão bem descreveu em seu anseio por Deus? A verdade é que nosso espírito foi feito para se alimentar da presença divina, e quando essa conexão se perde, surge uma fome e uma sede que nada terreno pode aplacar, deixando um rastro de insatisfação e um anseio indefinível. A palavra de Deus, nosso salmo de vida, é um mapa, um guia infalível que aponta para essas fontes. Detenha-se neste fato surpreendente. A Bíblia Sagrada, este livro milenar que ecoa a voz do Eterno, menciona a água exatas 690 vezes. 690 menções a um elemento tão comum, tão presente em nosso cotidiano, que muitas vezes subestimamos sua profundidade. Isso é muito mais do que uma mera coincidência ou uma simples observação. Não é um detalhe aleatório, mas uma ênfase deliberada. Uma pista poderosa sobre a importância vital e espiritual deste elemento em nosso caminho com o Criador. Desde o Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas antes que a luz fosse pronunciada, simbolizando o início de toda a vida, até o dilúvio que purificou a terra de sua corrupção, a travessia milagrosa do Mar Vermelho, que libertou um povo da escravidão, a água brotando da rocha para saciar a sede de Israel no deserto, e o próprio Senhor Jesus se apresentando como a água da vida para uma samaritana sedenta, prometendo que quem bebesse dele nunca mais teria sede. A água é um elo constante, um fio de prata que percorre toda a tapeçaria da revelação divina, simbolizando pureza, renovação, vida abundante e a própria presença de Deus que nos sustenta, nos limpa e nos transforma. Pondere sobre essa repetição insistente. O que o Senhor queria nos ensinar ao nos apresentar a água em tantos contextos, em tantas narrativas de redenção, provisão e promessa? Será que há um segredo divino ali, oculto à primeira vista, mas revelado aos corações que buscam a verdade com sinceridade e fé inabalável? Um caminho esquecido pelas gerações modernas, que na busca por avanços tecnológicos, conveniências imediatas e gratificações passageiras, se desconectaram da essência da vida e dos pilares que sustentam a saúde integral. Um caminho que pode de fato transformar nossa existência de dentro para fora, restaurando o que foi perdido, curando o que foi ferido e nos capacitando a viver em plenitude, conforme o desígnio divino para cada um de nós. Acredito firmemente que sim, e que este é um tempo de despertar para muitos que sentem essa lacuna em suas vidas. Este não é um mero convite para beber mais água por razões de saúde genéricas, um conselho superficial de bem-estar.
É um chamado para um mergulho mais profundo na providência e na sabedoria de Deus para a sua vida. Um resgate da dignidade e do valor inestimável que Ele nos concedeu ao nos criar à sua imagem e semelhança, como um templo sagrado para o seu Espírito Santo. Eu o convido agora, não apenas como um apresentador de informações, mas como seu pastor e irmão em Cristo, a desvendar este caminho ancestral, simples em sua execução, mas imensuravelmente poderoso em seus resultados. Um caminho que irá abençoar seu corpo com a leveza que vem da pureza interior, clarear sua mente com a lucidez da fé inabalável, que remove montanhas de preocupação e ansiedade, e, acima de tudo, reacender a chama da sua comunhão com Deus, preenchendo aquele vazio que antes perturbava sua alma com a plenitude da sua presença vivificante. Esta jornada não é apenas para emagrecer alguns quilos que incomodam sua estética. É para liberar sua alma de pesos invisíveis, de cargas espirituais e emocionais, para desinflamar o espírito de amarguras, de ressentimentos, de ansiedades crônicas e do cansaço do mundo, para reconectar-se com a verdadeira fonte da vida que nunca se esgota, que flui incessantemente de Deus. É a redescoberta de um bem-estar integral que transcende o físico e o mental, alcançando o espiritual, um verdadeiro shalom, a paz completa e perfeita. Este não é meramente um vídeo informativo que você assistirá e esquecerá em poucas horas. É um convite direto do Pai Celestial para seu próprio milagre pessoal, uma oportunidade de redescoberta e renovação que Ele deseja oferecer a cada um de seus filhos, a cada alma que anseia por algo mais, algo genuíno. Permaneça conosco, com o coração aberto e a mente atenta, pois o que você está prestes a descobrir é a verdade profunda que certos interesses mundanos, focados no lucro desenfreado, na conveniência artificial e no consumo superficial, nunca quiseram que você soubesse ou vivesse. Há um poder transformador na simplicidade da criação divina, um amor que cura e restaura, um plano de saúde e vida abundante que foi escrito para você desde a eternidade, antes mesmo que você viesse à existência e pisasse nesta terra. Esta é a revelação de um amor que cura, que liberta, que direciona para a vida abundante que Cristo prometeu a todos que nele creem, uma vida de propósito, paz e saúde integral. Prepare-se para ser impactado, para ser transformado, para viver o milagre da água e da fé. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde sua alma enquanto percorremos juntos este caminho de redescoberta e fé. Irmãos e irmãs em Cristo, na introdução, eu o convidei a desvendar um caminho ancestral, uma verdade que a Bíblia nos revela repetidamente. Agora precisamos examinar o véu, a densa cortina que muitas vezes obscurece essa verdade, erguida por aquilo que, na nossa era, chamo de a indústria do falso conforto e da conveniência. A palavra de Deus, nosso eterno guia, os salmos nos advertem contra a idolatria, não apenas a dos ídolos de pedra e madeira, mas daqueles que silenciosamente tomam o lugar de Deus em nossos corações. Hoje somos confrontados com uma forma sutil, mas poderosa de idolatria, a do prazer instantâneo, da gratificação imediata, da fuga da disciplina. Estamos trocando o duradouro pelo efêmero, o real pelo artificial, o sustento divino pelo engano industrial. Mas a que preço? O que estamos sacrificando em troca dessa ilusão de facilidade e bem-estar? Muitos de nós experimentam algo que chamo de a epidemia silenciosa da alma inflamada. Você pode não sentir apenas o peso no corpo físico, que já é uma dor visível e palpável, mas uma angústia mais profunda, um cansaço que os salmos descrevem como ossos secos, uma fadiga que a noite de sono não resolve. Essa inflamação, irmãos, não é apenas um processo biológico no seu corpo. Ela se manifesta também na sua mente e, alarmantemente, na sua alma. Pense comigo. Quando seu corpo está inflamado, ele não funciona bem. Não há clareza nos movimentos. A dor é constante. A energia se esvai.
Da mesma forma, quando sua alma está inflamada, ela não consegue respirar espiritualmente, não consegue ouvir com clareza a voz de Deus, perde a sensibilidade para as coisas do espírito. A irritabilidade se torna uma companheira indesejada, a ansiedade se instala como um hóspede permanente, e uma névoa espiritual impede a percepção clara da presença e da vontade divina. Você se sente distante dos valores que antes o sustentavam. Sente um vazio que, por mais que tente preencher com coisas, persiste e até mesmo adormece sua sensibilidade à voz suave do Espírito Santo, que busca guiar, consolar e revelar as verdades eternas. Essa inflamação da alma é alimentada pelos mesmos produtos que inflamam o corpo. Os alimentos processados, repletos de açúcares, gorduras artificiais e substâncias químicas, não apenas contribuem para o acúmulo de peso e doenças físicas, mas também perturbam o equilíbrio de sua mente, gerando picos e quedas de humor, falta de concentração e uma sensação constante de inquietação. E a alma? A alma se entorpece, ela se torna pesada, incapaz de voar nas alturas da fé, de sentir a alegria genuína que vem da comunhão com o Criador. O distanciamento dos alimentos naturais, puros e simples que Deus nos deu, acarreta um distanciamento de um estilo de vida que honra o corpo como templo e a alma como morada do Espírito. O profeta Isaías, ao clamar por justiça, também nos lembra da importância de nos voltarmos ao que é essencial, ao que é puro e verdadeiro, para que nossa saúde brote apressadamente. Negligenciamos essa sabedoria milenar em nome de uma modernidade que promete conveniência, mas entrega dependência. A grande armadilha, amados, é o falso conforto. A indústria nos vende a ideia de que a felicidade está na rapidez, na facilidade, no consumo desenfreado. Pratos prontos, soluções mágicas, entretenimento passivo, tudo ao alcance de um clique. Isso tudo promete aliviar o fardo, mas, na verdade, nos aprisiona em um ciclo vicioso de insatisfação e dependência. O que parece ser um atalho para a alegria, revela-se um desvio do verdadeiro caminho, deixando-nos com mais peso, mais ansiedade e menos propósito. Buscamos saciar nossa fome espiritual em fontes secas, em poços quebrados que não retêm água, como o profeta Jeremias nos advertiu. A promessa de bem-estar rápido se desfaz na realidade de um corpo exausto, de uma mente sobrecarregada e de uma alma faminta. Este é um tipo de idolatria moderna, onde o conforto material e a gratificação instantânea substituem a busca por Deus, a disciplina do espírito e a construção de um relacionamento genuíno com o Criador. Entretanto, há esperança. Diante desse quadro de alma inflamada e do falso conforto, a sabedoria divina, expressa desde os primórdios da criação e ressoada nos Salmos, nos aponta para uma verdade simples e restauradora. Para quebrar essa dependência, para desinflamar a alma e o corpo, precisamos nos voltar para o que é essencial, para o que é puro, para o que foi provido por Deus em sua perfeita e abundante criação. Essa é a libertação do cativeiro do falso conforto, a quebra das correntes que nos prendem a hábitos que nos afastam da vida plena que o Senhor planejou para nós. Os Salmos nos lembram que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Se Ele provê o alimento natural e a água cristalina, por que buscaríamos substitutos que nos adoecem? Esta compreensão é o primeiro passo para a cura e a restauração que anseiam por vir à sua vida. É o despertar para a simplicidade divina que nos espera. Do peso da alma inflamada que exploramos, do véu da indústria que obscurece a verdade, emerge um chamado para a simplicidade divina. A Bíblia, nossa bússola infalível e a fonte dos salmos de vida, nos direciona para um elemento tão comum que sua profundidade e seu significado espiritual são frequentemente ignorados. Estou falando da água. Sim, essa mesma água que fluía sobre o rosto da terra antes da criação do homem, que separou as águas do Mar Vermelho, que Jesus transformou em vinho e que jorrou da rocha no deserto. Mencionada exata 690 vezes nas Escrituras,
Sua repetição não é acaso, mas um convite divino para uma revelação mais profunda. Este número, por si só, é uma assinatura do Criador, uma ênfase deliberada sobre a geometria divina de um elemento que transcende sua composição química. A água, meus irmãos, não é apenas H2O. Ela é um arquétipo divino, um símbolo poderoso de pureza, de renovação, de vida e da própria presença vivificante de Deus em nosso meio. Pensemos na pureza. O Salmo 51, um clamor por misericórdia roga: purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Essa lavagem não é apenas física, é uma metáfora para a purificação da alma, da mente e do espírito. Assim como a água remove a sujeira e a impureza do corpo físico, ela simboliza a obra de Deus que nos limpa do pecado, das mágoas, das preocupações que inflamam nossa existência. É um lembrete constante de que, na simplicidade de um copo d'água, há um eco do desejo divino de nos ver puros, renovados, prontos para uma nova vida. Não é fascinante como Deus usa o mais básico para comunicar o mais profundo? Este é o design do Mestre, que tece a verdade espiritual nas fibras do mundo natural, oferecendo-nos não uma solução complexa, mas uma chave acessível para a restauração. Ele nos convida a observar, a beber, a ser transformados. Agora, consideremos a vida e a provisão. O Salmo 23, nosso refúgio em tempos de angústia, declara: Ele me guia a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E o Salmo 1 descreve o homem bem-aventurado como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. A água é sinônimo de vida, de vitalidade, de crescimento ininterrupto. Sem ela, há deserto, há morte, há a secura que sentimos em nossa alma quando nos afastamos da fonte. Fisicamente, nosso corpo, composto majoritariamente por água, clama por ela para funcionar em plenitude, para manter a homeostase que sustenta a vida. Espiritualmente, nossa alma anseia pela água da vida que só o Senhor pode oferecer. Como a corça que busca as águas correntes no Salmo 42, nossa alma busca a Deus com uma sede insaciável, uma ânsia que nenhuma gratificação terrena pode preencher. Quando nutrimos o corpo com água pura, estamos também cultivando um terreno fértil para que a água da vida, o Espírito Santo, possa fluir abundantemente em nós, trazendo refrigério, paz e uma renovação constante da nossa fé, um vigor espiritual que nos mantém firmes. A ciência moderna, mesmo sem o contexto espiritual explícito, confirma a sabedoria divina incrustada na natureza. A hidratação adequada desinflama o corpo a nível celular, otimiza o metabolismo, facilita a eliminação de toxinas acumuladas e, crucialmente, melhora a clareza mental e a função cerebral, dissipando aquela névoa que mencionei anteriormente. Quando bebemos água, estamos investindo na manutenção do templo do Espírito Santo, cuidando do vaso que Deus nos confiou. Mas quando esse ato biológico se une à consciência espiritual, ele se eleva. Beber água deixa de ser uma mera rotina e se torna um sacramento da intenção. Ao levantar um copo d'água, com gratidão no coração, podemos orar, dedicando esse ato ao Criador, reconhecendo sua provisão e sua presença em cada molécula. É um cuidado com o corpo que reverbera na alma, purificando nossos pensamentos, renovando nossa mente e aguando nossa sensibilidade espiritual. É a união perfeita entre o físico e o espiritual, onde o cuidado com um reflete diretamente no outro, gerando um bem-estar integral e uma conexão mais profunda com o divino. Essa água, meus irmãos, é o maná líquido dos nossos dias. Assim como o maná era a provisão diária, simples e milagrosa para o povo de Israel no deserto, um sustento enviado diretamente do céu para um povo peregrino, a água pura é a provisão simples, abundante e milagrosa de Deus para a nossa saúde integral. Em contraste com os alimentos processados, complicados e artificiais da indústria, que prometem sabor e conveniência, mas entregam vazio e doença, a água é a oferta pura e original do Criador.
Ela nos lembra que as soluções mais profundas e eficazes para nossas dores e anseios estão na simplicidade da criação divina, não na complexidade inventada pelo homem, nem nas promessas vazias do mundo. É um chamado para retornar ao que é natural, ao que é dado gratuitamente, ao que é abençoado e essencial para a vida. Ao abraçar essa verdade, começamos a desinflamar não apenas nosso corpo, mas também nossa alma, criando espaço para que a paz que excede todo entendimento, a clareza de propósito e a presença consoladora de Deus preencham cada aspecto de nosso ser. Esta é a geometria divina, a simplicidade da água revelando a complexidade inesgotável do amor de Deus por nós. Um amor que nos nutre em todos os níveis. Se a água pura é o maná líquido que desinflama nosso corpo e clareia nossa mente, a fé é o nutriente essencial que alimenta nosso espírito, curando-o e, por consequência, restaurando nosso corpo. Vimos como a simplicidade da criação de Deus se manifesta na água. Mas o que acontece quando aplicamos essa mesma simplicidade, essa mesma confiança, aos nossos hábitos mais íntimos, especialmente a forma como nos nutrimos? A fé, que os salmos descrevem como refúgio e fortaleza, não é apenas uma crença passiva. É uma confiança ativa, um exercício diário de entrega e obediência ao plano divino para nossa saúde integral. É a certeza de que Deus é bom, que suas provisões são perfeitas e que, ao buscá-lo, em todas as áreas de nossa vida, encontraremos a verdadeira plenitude. O Salmo 37, um bálsamo para a alma ansiosa, nos exorta. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimentar-se da verdade, meus irmãos, é muito mais do que escolher alimentos naturais. É nutrir o espírito com a palavra, com a promessa de que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias. Esta confiança ativa nos capacita a rejeitar os pratos da indústria, aquelas ofertas sedutoras de conveniência que, como já discutimos, inflamam a alma e o corpo. Em vez disso, somos chamados a abraçar o banquete da essência, a sabedoria de comer o que Deus fez, não o que a engenharia humana inventou. A disciplina de fazer escolhas conscientes sobre o que entra em nosso corpo não é uma privação, mas um ato de reverência, um exercício de fé e obediência. É reconhecer que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como nos ensina o apóstolo Paulo, e como tal, merece o melhor que a criação de Deus pode oferecer. Cada decisão de escolher um alimento natural, um ato de moderação, uma recusa ao que é excessivo, é uma oração silenciosa, um testemunho de que confiamos mais na providência divina do que nas promessas vazias do mundo. É um movimento em direção ao plano original de Deus para a nossa saúde. Agora quero introduzir um conceito profundamente bíblico, mas com uma aplicação moderna para a desintoxicação da alma: o jejum. Quando falamos de jejum, a primeira imagem que vem à mente é a abstenção de alimentos. E sim, o jejum alimentar tem seu lugar e seus benefícios espirituais e físicos. Mas o jejum bíblico é muito mais abrangente. É uma disciplina espiritual de abstenção de algo que nos distrai de Deus, para nos aproximarmos dele com mais fervor. Podemos aplicar este princípio para jejuar de hábitos tóxicos, de pensamentos negativos e destrutivos que corroem a alma, do excesso de informações que sobrecarregam a mente e da constante busca por gratificação instantânea que nos afasta da paciência e da dependência divina. Esse jejum do que nos inflama espiritualmente e mentalmente reflete-se diretamente no corpo. Pense na desintoxicação. Ao jejuarmos de fofocas, nosso espírito se purifica. Ao jejuarmos de redes sociais excessivas, nossa mente clareia, abrindo espaço para a meditação na palavra de Deus. Ao jejuarmos de preocupações desnecessárias, confiando tudo nas mãos do Criador, nossa ansiedade diminui e nosso corpo relaxa. Essa desintoxicação da alma, através do jejum de maus hábitos e pensamentos, permite que a voz de Deus seja ouvida com mais clareza. O Salmo 46, versículo 10, nos convida: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em meio ao barulho do mundo e da nossa própria mente,
O jejum cria um espaço de quietude, um santuário interior, onde podemos nos encontrar com o Senhor. Quando nos desfazemos do excesso, do que nos sobrecarrega, quando nos limpamos espiritualmente, a energia que antes estava presa na manutenção desses vícios ou preocupações é liberada para um propósito maior. Essa energia revitaliza o espírito, que por sua vez influencia positivamente o corpo. É uma cura holística. A alma, livre de seus pesos, experimenta a leveza da presença divina, e essa leveza se manifesta em maior energia física, melhor sono, maior resiliência emocional e uma renovação da vitalidade. O jejum, então, torna-se um ato de amor próprio e de devoção, um caminho para a autodisciplina e para a escuta atenta do Espírito Santo, um convite à plenitude que só Deus pode nos oferecer, como prometido na sua palavra que nos alimenta em todos os momentos de nossa jornada. Finalmente, consideremos o ora et labora, ou seja, a oração e o trabalho, aplicado à nossa nutrição. Este princípio, que ecoa desde as comunidades monásticas, nos lembra da santidade da vida cotidiana. Incentivem-se a orar pelos alimentos, meus irmãos. Antes de cada refeição, agradeçam a Deus pela provisão. Peçam sabedoria e discernimento para suas escolhas alimentares. Esse ato simples de oração transforma a refeição de um mero consumo biológico em um ato de comunhão com o Criador. É reconhecer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, como nos ensina a Epístola de Tiago. E o labora. O trabalho de preparar refeições simples e naturais não deve ser visto como um fardo, mas como um ato de amor e gratidão a Deus, a si mesmo e à sua família. Cozinhar, cultivar, escolher alimentos com consciência é uma forma de louvor, um cuidado com o templo que Ele nos deu. É uma prática que une o físico ao espiritual, o material ao divino. Que possamos ver a fé não apenas como um consolo em tempos de aflição, mas como um nutriente ativo, uma força poderosa que nos guia nas escolhas diárias, nas pequenas decisões que constroem uma vida de saúde e plenitude. Que a disciplina espiritual de nutrir nossa fé, de jejuar do que nos afasta de Deus e de orar sobre nossas ações, seja o caminho para curar nosso espírito e, por consequência, nosso corpo. Porque ao alimentarmos nosso espírito com a verdade e a confiança em Deus, nosso corpo se alinha com o desígnio divino, caminhando para a cura, para a leveza e para a vitalidade que Ele sonhou para cada um de nós. Os Salmos nos ensinam a confiar nele de todo o nosso coração e a não nos estribarmos em nosso próprio entendimento. Essa é a essência da fé que nutre. Se a fé é o nutriente essencial que cura a alma e o corpo, como vimos, e a água é o maná líquido de Deus, então é chegado o momento de agir, de tomar posse do que é nosso por direito divino. É tempo de reclamar nosso design original, de trilhar o caminho de volta ao Éden. Um caminho de praticidade e esperança que o Senhor nos apresenta. É hora de transformar a crença em ação, de manifestar a fé em nossos hábitos diários. O Salmo 119, em sua imensa sabedoria, nos lembra: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa luz nos guia não apenas em grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas que moldam nossa saúde e nosso bem-estar, e que nos reconectam com o Criador de uma forma íntima e restauradora. Eu o convido a olhar para sua própria mesa, para o lugar onde você se alimenta, e a visualizá-lo como um jardim. Não um jardim qualquer, mas um reflexo do jardim do Éden, o lugar de provisão perfeita, onde Deus providenciou tudo o que é bom, puro e nutritivo para a vida de seus filhos. Em Gênesis, lemos que Deus disse: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Essa promessa ainda ecoa hoje. Cada refeição natural, cada fruta fresca, cada verdura colhida da terra, cada semente que nos alimenta, não é apenas um ato de nutrição biológica, é um passo consciente de volta a esse paraíso que Deus sonhou para você. É um ato de fé,
um reconhecimento da sua soberania e bondade em prover o que realmente sustenta, em contraste direto com as frutas artificiais, cheias de engano e vazio, que a indústria moderna insiste em nos oferecer. O retorno à simplicidade da criação é um retorno à saúde, à paz, à integridade que fomos destinados a viver. É uma libertação do cativeiro do complexo, do excessivo, do que nos inflama, nos distrai e nos afasta da plenitude. Não há mistério, apenas um retorno ao essencial. Como então aplicamos esses princípios em nossa vida prática, guiados pela fé? Primeiro, priorize a água. Não como uma mera obrigação, mas como um ato consciente de purificação e renovação diária. Que cada copo d'água se torne um pequeno ritual. Ao beber, visualize-se sendo limpo por dentro, não apenas fisicamente, mas também a mente e a alma, lavando as impurezas, as ansiedades, as preocupações. É como se a água que entra em seu corpo levasse consigo tudo o que o impede de se aproximar de Deus. Lembre-se do batismo, do Espírito Santo que purifica e renova. A água diária é um lembrete constante dessa obra divina em você. É um momento de conexão, de gratidão. Em segundo lugar, simplifique. Escolha alimentos em seu estado mais natural possível. Descasque mais, desembale menos. A sabedoria divina se manifesta na simplicidade da criação. Frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras. Aquilo que a terra produz sem a intervenção massiva da indústria. Não se trata de uma dieta rigorosa e restritiva, mas de uma escolha de vida, um discernimento para o que realmente alimenta. É um voto de confiança na provisão de Deus, uma recusa consciente ao que é adulterado, ao que é feito para enganar seu paladar e aprisionar seu corpo e sua mente em ciclos de desejo e insatisfação. A simplicidade à mesa libera tempo e energia, que antes eram gastos em escolhas complexas e no combate aos efeitos negativos de alimentos processados. Permite que sua atenção se volte para o que realmente importa. Em terceiro lugar, conecte-se. Que suas refeições sejam momentos de gratidão e intencionalidade. Não coma apressadamente, distraído por telas ou preocupações. Que cada refeição seja um momento de comunhão, com Deus, agradecendo pela provisão, com sua família, fortalecendo os laços, e consigo mesmo prestando atenção aos sinais do seu corpo. O Salmo 104 diz que Deus faz crescer a relva para o gado e a erva para o serviço do homem, para que ele tire da terra o alimento. Reconhecer essa dádiva é um ato de adoração. Faça suas refeições com a consciência de que você está participando de um banquete preparado pelo Criador. Essa intencionalidade transforma o ato de comer em uma experiência sagrada, nutrindo não apenas o corpo, mas a alma e o espírito. E em quarto lugar, ore. Busque sabedoria e discernimento para suas escolhas alimentares. Ore antes de ir ao supermercado. Ore antes de preparar suas refeições. Ore antes de comer. Peça a Deus que o guie para o que é melhor para seu corpo, para seu templo. Peça que Ele lhe dê força para resistir às tentações do falso conforto e para abraçar a disciplina do que é bom e puro. O Salmo 145 nos diz que Deus satisfaz o desejo de todos os seres vivos. Confie que Ele deseja satisfazer sua fome de forma saudável e santa. Essa oração constante sobre suas escolhas alimentares é um escudo contra as armadilhas do mundo e uma bússola que o mantém alinhado com o plano divino para sua vida. Essa jornada, amados, não é apenas uma dieta passageira, um regime de restrições. É um estilo de vida, uma reorientação profunda de como nos relacionamos com nosso corpo, nossa mente e, mais importante, com nosso Criador. É a promessa de uma transformação holística. O emagrecimento que você busca, a clareza mental que anseia, são frutos, consequências naturais de uma vida alinhada com os princípios divinos. Eles não são o fim em si mesmos, mas sinais visíveis de uma restauração interior, de uma alma que se desinflama do peso do mundo e encontra sua verdadeira leveza na presença de Deus.
Quando honramos o corpo como templo, nutrimos a mente com a verdade e alimentamos a alma com a fé, todo o nosso ser floresce. Essa é a verdadeira beleza do design divino, o caminho de volta para o Éden que o Senhor preparou para você, onde a saúde integral é a manifestação da sua graça abundante. Amados irmãos e irmãs, percorremos juntos um caminho de redescoberta, partindo do peso que nos oprime, mergulhando na verdade da água, como um elemento de cura e purificação divina, e nutrindo nossa alma com a fé ativa que transforma. Chegamos agora ao ponto culminante desta jornada, onde compreendemos que tudo o que discutimos não se trata de um conjunto de regras frias ou de uma nova dieta da moda, mas de um relacionamento com o Criador, que anseia nos ver plenos, restaurados, vivendo em totalidade. A verdadeira questão nunca foi sobre meras calorias ou quilos a menos. O excesso que realmente pesa em nós é o da desconexão. A desconexão com o divino, a desconexão com a natureza, a desconexão com a sabedoria ancestral que Deus inscreveu em sua palavra e em sua criação. É essa quebra de ligação que nos deixa vazios, inflamados e sedentos por algo que este mundo nunca poderá oferecer. O Salmo 63, em sua profundidade, declara: A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Essa sede é a sede de Deus. Se você sentiu o chamado, se a sua alma anseia por essa leveza, por essa paz verdadeira que transcende toda a compreensão e que vem do alto, eu o convido a uma ação transformadora. Não amanhã, não na próxima semana, mas comece hoje. Comece agora. A transformação não exige grandes revoluções iniciais, mas pequenos atos de fé e obediência. O que é mais simples e acessível do que um copo d'água? Pegue um copo d'água neste exato momento. Olhe para ele, não como um líquido comum, mas como um símbolo da provisão divina, da pureza que Deus deseja derramar em sua vida. Com o coração grato e a mente focada no Pai, faça uma oração. Agradeça pela água. Peça que ela purifique seu corpo e sua alma, que ela seja um lembrete constante da sua presença vivificante. E então, dê o primeiro passo para uma alimentação que realmente honra seu corpo, o templo do Espírito Santo, e que glorifica a Deus em suas escolhas. É uma oração em ação, uma declaração de que você escolhe confiar no plano original do Criador para sua saúde e bem-estar. Não se trata de perfeição imediata, mas de um começo, de um direcionamento, de uma decisão consciente de buscar o que é puro e verdadeiro, como o salmista nos exorta a buscar a justiça. A beleza desta jornada, meus irmãos, é que ela não precisa ser solitária. A palavra nos ensina sobre a comunhão, sobre o fortalecimento mútuo na fé. Se esta mensagem ressoou em seu coração, se você se sente impulsionado a abraçar o milagre da água e da fé, eu o convido a expressar sua decisão. Deixe nos comentários uma simples frase, mas poderosa em seu significado. Eu escolho o caminho de Deus. Sua coragem, sua decisão, sua experiência podem ser a fagulha que acende a esperança em muitos outros corações que também estão sedentos por essa transformação. Sua fé, expressa e vivida, pode inspirar aqueles que ainda se sentem perdidos na névoa da desconexão, mostrando-lhes que há um caminho, uma luz, uma esperança real. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com um amigo, um familiar que você sabe que também anseia por essa mensagem de esperança e transformação. Seja um instrumento de Deus para levar essa verdade libertadora a outros. Para continuar nutrindo seu corpo, clareando sua mente e, acima de tudo, aprofundando sua comunhão com Deus, convido-o a se juntar à nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perderá nenhuma das nossas próximas mensagens, que serão cuidadosamente preparadas para nutrir sua vida em todas as áreas, guiando-o sempre pela luz da palavra e pela sabedoria que vem do alto. Que cada vídeo seja um alimento para sua alma,
um refrigério para seu espírito e um guia para suas decisões. Juntos continuaremos a desvendar os tesouros da fé, aplicando-os à nossa vida diária de forma prática e transformadora, porque o Senhor é quem nos sustenta em toda a nossa caminhada. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, inunde sua mente e seu coração neste momento. Que o Espírito Santo, a água viva, que flui ininterruptamente do trono de Deus, o guie em cada passo dessa jornada de renovação, que ele o fortaleça, o console e o direcione para a vida abundante que ele planejou para você. Que seu corpo seja um templo purificado, sua mente uma fonte de clareza e sua alma um santuário de paz e comunhão com o Pai. E que a cada gole d'água e a cada ato de fé, você experimente o milagre da transformação em todas as áreas da sua vida. Assim seja. Amém.